noite. As juntas de freguesia estão sem verbas para cumprir as novas competências. O alerta foi deixado no Congresso do passado fim de semana da Associação Nacional de Freguesias. Da Madeira saiu uma chamada de atenção para as novas dificuldades orçamentais decorrentes da diminuição do Fundo de Financiamento das Freguesias. Um aviso feito por Simplício Pestana, que pertence à direção da ANAFRE. Simplício Pestana é um dos autarcas mais antigos da Madeira, é vogal da Assembleia de Freguesia do Imaculado do Coração de Maria e está no PSD desde a primeira hora. Foi um dos fundadores do PPD em maio de 1974, juntamente com Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota. Muito boa noite, Simplício Pestana. O Congresso da Associação Nacional de Freguesias ficou então marcado por várias queixas, uma delas tem a ver com a falta de dinheiro. O que é que está na origem desta falta de dinheiro? Ora, boa noite, Virgílio, boa noite, ouvintes. A falta de dinheiro nas juntas de freguesia vem desde o início, desde a primeira hora, que as juntas de freguesia, os autarcas de freguesia, habituaram-se a gerir as juntas com meia dúzia de tostões. Mas agravou-se com este governo, foi isso? Agravou-se de uns tempos para cá, não é só com este governo, com os governos anteriores, e a reivindicação da Associação Nacional de Freguesias já vem desde há muito tempo. A situação atual do país, está claro, agravou-se um pouco mais, até que tínhamos 12,5% dos impostos arrecadados pelo Estado para serem atribuídos às juntas de freguesia, e essa verba foi reduzida no ano passado para 2%. Portanto, a partir daqui há uma redução que na prática é de alguns milhões de euros, que para as juntas de freguesia vieram penalizar muito aquela ação que temos de fazer diariamente junto das populações. E ultimamente, sabemos, é geral em todo o país, há mais desemprego no país e as pessoas mais do que nunca estão a recorrer às juntas de freguesia para terem mais algum apoio suplementar para as suas situações financeiras, as situações que atravessam no momento. Portanto, é natural que as juntas de freguesia, agora, mais do que nunca, tenham como bandeira reivindicar mais verbas para as juntas. Esta redução de verbas pode pôr em causa o funcionamento das juntas de freguesia? Não. Porque também, por vezes, não se diz toda a verdade e há um facto novo para as juntas de freguesia, que é o facto de, a partir deste ano, nós tínhamos no IMI rústico 50% da verba arrecadada pelo Estado. Os outros 50%, de uns anos a esta parte, é receita das câmaras municipais. Mas nas grandes freguesias e principalmente nas urbanas, o IMI rústico pouco representa. Por exemplo, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, que eu esteve à frente durante 16 anos, penso eu, o IMI rústico representava no fim de cada ano cerca de 500 euros, é uma verba insignificante. Mas, a partir deste ano, e graças a um acordo conseguido entre o Governo, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, passou a ser 1% do IMI urbano atribuído às juntas de freguesia. 1% do IMI urbano, estou-me a recordar que no próprio Congresso, quando o Secretário de Estado Amaro Leitão anunciou, muitos nossos colegas não gostaram, assobiaram até, que era 1% do IMI urbano. Mas o IMI urbano, 1%, representa 23 milhões de euros a mais para as juntas de freguesia. Portanto, é uma verba que vem compensar, em certa medida, não compensa totalmente, mas compensa em parte a verba que perdemos nos impostos arrecadados dos tais 2,5% para 2%. Portanto, neste momento, as verbas a receber do Estado para as juntas de freguesia acabam por ser menos, mas a importância a receber não é assim tão grande como em princípio se pensaria. Isto quer dizer que as juntas de freguesia já vão ter mais facilidade em pagar as despesas correntes? Estou a pensar em funcionários, em água, luz, telefone e tudo isso. Vejamos,
há aqui dois pesos e duas medidas. Há um país litoral, há um país interior. Principalmente aí, eu não falo nas regiões autónomas, que aí a realidade é um pouco diferente. No país interior temos grandes freguesias com pouca população, muita área rural e muitos caminhos rurais que estão à responsabilidade das respectivas juntas de freguesia. Muitas delas sem capacidade para desenvolver a sua ação, porque são freguesias com pouca população, mas com aldeias muito dispersas. Recordo que eu visitei há pouco tempo Sabrosa, e há uma junta de freguesia que tem aldeias a distar 7, 10 quilómetros entre uma aldeia e outra. E o presidente de junta tem-se de deslocar estas aldeias quase semanalmente, porque tem aldeias com 7, 8 pessoas e todas elas já de idade avançada. Portanto, há que ter o cuidado de olhar de perto por esta população. Temos também no Alentejo, e isso foi um tema que foi salientado por um colega meu em pleno congresso, temos uma destas novas freguesias, que é a união de 2 ou 3 freguesias, que a área geográfica é maior que a Ilha da Madeira. E aí é difícil fazer uma governação autárquica de proximidade, é isso? Exato. Vejamos, se a Madeira fosse uma área com pouca população e poucas aldeias, mas uma aldeia estava no Porto Menezes e outra estava em Mexico, e o presidente de junta está numa aldeia central no Funchal, a gestão não é uma gestão, e é por isso que nós continuamos a reivindicar a revisão da atual lei da reorganização administrativa do país, que reduziu em 1.200 freguesias a totalidade das freguesias no país. E já agora deixe-me que O que é que está mal nessa lei? O que está mal na lei, que foi uma lei que não foi feita de baixo para cima, foi feita de cima para baixo. Foi uma imposição. E foi uma imposição que não teve em consideração a realidade do país. E em muitos dos distritos do país foi quase feita a régua e esquadro. Isto quer dizer que as autarquias não foram, com as juntas de freguesia, não foram ouvidas neste processo? Foram ouvidas. E então como que não conseguiram impor a sua vontade, é isso? É evidente que não. É evidente que não, sabemos como é que funciona, e felizmente que a ANAFRE, como parceiro social, tem sido recebida na Assembleia da República e no Governo, ultimamente, nos últimos anos, muitas e variadas vezes, e temos transmitido a nossa mensagem. Mas a nossa mensagem de associação de freguesias numa Assembleia da República não funciona como nós pretendíamos. Sabemos que há outros valores vindos de outros lados que são superiores aos nossos, e portanto nós tentamos até a última da hora. Vejamos que até fizemos uma manifestação pacífica, uma manifestação quase cultural no centro de Lisboa, que trouxemos 200.000 pessoas e a realidade do país todo para a capital, para tentarmos que o Governo Central e a Assembleia da República olhasse para as freguesias de outra maneira durante a discussão desta lei. Não haja dúvidas que nós tentamos, associação, mais do que nunca, apoiar as freguesias e tentar travar algum processo que vá contra estes princípios de igualdade entre o norte e o sul, entre o interior e o litoral, mas é difícil. E vejamos que, ainda por cima... Está a querer dizer que não há igualdade de freguesias e de tratamento? Não, porque eu sou das pessoas que contestei e continuo a contestar. A nova lei foi aplicada no país inteiro, e Lisboa teve uma lei à parte. E a transferência de competências, essa transferência de competências em Lisboa também foi um presente envenenado. Vejamos que ainda há pouco tempo... O que é que foi um presente envenenado? Transferir-se muitas competências do município de Lisboa para as freguesias, incluindo a recolha de lixo. Por isso é que tivemos aquelas manifestações? Aquelas manifestações. E a verba, apesar de haver muitas juntas de freguesia em Lisboa que receberam milhões
nesta transferência de competências. Depois, quando foram contabilizar e ver o tostão a tostão, as juntas de freguesia receberam, como eu disse, um presente envenenado. E vamos aguardar mais uns meses. Como é que está o caso no caso de Lisboa, como é que está o caso da transferência do pessoal que era da Câmara Municipal para as juntas de freguesia? Já está resolvido? Eu penso que não está resolvido definitivamente, porque ainda há algo na lei que tem de ser limado, mas vai começando a decorrer da melhor maneira e o pessoal, mas é a tal coisa. Aqui na Madeira não houve fusão, mas na sua opinião fazia ou não sentido extinguir algumas freguesias? Olha, que eu diga que... Como autarca e como membro da Associação Nacional de Freguesias e como membro do partido em que estou, digo que não. Que não fazia sentido fundir? Não fazia sentido fundir freguesias. Mesmo freguesias autarcas, São Pedro e Sé, que são freguesias pequeninas e muito próximas umas das outras, acha que não fazia sentido? Não é eu fundir freguesias, não é eu terminar com a freguesia da Sé e terminar com a freguesia de São Pedro. Agora, juntar o órgão autárquico de uma a outra, se aí vier dividendos a favor das freguesias, aí temos de ver que pode haver razão de haver benefícios para as freguesias. Benefícios para essas freguesias. Agora, a freguesia e a maior parte das freguesias em Portugal não foi a freguesia que foi fundida com outra. Foi uma união do órgão autárquico de gestão das freguesias. Porque o nome delas consta em todas elas. Consta. Agora, há muitas freguesias no país que se chama-se União da Freguesia do Taveiro e Condeixa e etc. Portanto, as freguesias continuam a existir. O órgão autárquico há que passou a ser único, a fazer a gestão dessas 3 ou 4 freguesias. Mas também aí está a haver muitos problemas no país, porque havia muitas destas freguesias fundidas ou unidas que tinham valores patrimoniais, tinham sedes, tinham terrenos baldios, e o novo órgão é uma nova pessoa coletiva. E a transferência vai obrigar a novas escrituras e eu gasto mais dinheiro, não é isso? Vai obrigar, e há problemas no país ainda por resolver, muitos, e a Associação Nacional de Freguesias tem tido um trabalho imenso de apoio a essas freguesias para conseguirmos ultrapassar, porque em muitas freguesias não foi pacífica a união das duas freguesias. Há freguesias mesmo que, por outros motivos, até culturais, até estavam praticamente costas viradas uns para os outros, quase que é um Benfica Sport, é um Marítimo Nacional. E com esta união foram unidas as duas. Vejamos, era a mesma coisa que fosse unido ao Marítimo Nacional. Exatamente. Isto para as pessoas perceberem bem o que é que estamos a falar. Simplício Pestana, ainda assim a Associação Nacional de Freguesias assumiu no Congresso que quer ter um papel ativo na reforma do Estado, quer ver revogadas as leis que estabelecem o regime do financiamento e o regime jurídico das autarquias locais. Comecemos pela parte do financiamento. O que é que está mal nesta lei? O que está mal nesta lei é mesmo a redução dos 12,5% para os 2%. É aí que começamos logo que a lei está mal. E depois temos outros aspectos que mesmo com o regime jurídico, principalmente nas transferências das competências do Estado para as autarquias locais. Como sabemos, havia na lei anterior muitas competências que na lei dizia no artigo, vamos lá, o artigo 40, que é de competência do município tal, e depois mais adiante, quando chegava às juntas de freguesia, dizia exatamente a mesma coisa. E depois haviam transferências que eram protocolos entre os municípios e as freguesias e eram protocoladas e transferidas verbas em certos casos e transferidas competências para as juntas de freguesia. Estou-me a recordar aqui no Funchal a limpeza de becos e
e veredas, que até bem pouco tempo era uma competência transferida do município para a Junta de Freguesia. Agora é uma competência da Junta? Queremos que sim, e que seja definido de uma vez para sempre quais são as competências do município e quais são as competências de uma Junta de Freguesia. Porque havia muitos municípios que transferiram competências com o respectivo envelope financeiro, havia municípios que não transferiam essas competências e havia outros que transferiam as competências, mas não veio o respectivo envelope financeiro. E, portanto, esta lei tem de ser uma lei que defina de uma vez por todas até onde chega a competência do município e até onde chega a competência da Junta de Freguesia. Não esta redução de 0,5% em termos de IRS, IRC e IVA, que é transferido do Estado, sim. Em que medida é que representa uma redução muito grande, é isso? Representou uma diferença este ano de cerca, não quero estar aqui, que não tenho os números aqui à mão, penso que 12 milhões de euros. Que não pode ser comatada pelo IMI, pelas receitas de IMI? E é aí que julgamos que vamos ter uma compensação. E é aí que há uma, sabe, na Direção Nacional da ANAFRE estamos representados as três grandes forças políticas do país, o PSD, o PS e o PC. Felizmente que nós todos que estamos ali, aquele grupo de 20 autarcas de freguesia que estão na Direção Nacional, e apesar de ter havido eleições agora, renovou-se em 40% a Direção Nacional, mas os outros 60%, portanto o núcleo duro, continua na direção. E nós conseguimos, muitas vezes, despir a nossa camisola partidária à porta e lá dentro funcionarmos em bloco. Só assim é que conseguimos ter a aceitação que temos e entre os autarcas do país. E nós divergimos, por vezes, nestes aspectos. Sabemos que os autarcas de esquerda são muito mais reivindicativos que nós, têm uma visão diferente da nossa, mas tentamos transmitir para a opinião pública uma única opinião que é concertada interiormente na ANAFRE. Esta nova lei permite a criação de novas taxas. Acha possível, nesta conjuntura, que as juntas de freguesia tenham ou tomem essa decisão? É possível e aqui no regime financeiro é possível que venha a ser. Qual é a opinião da ANAFRE? A opinião que é o tal presente envenenado. Por exemplo, as juntas de freguesia agora que vão ter a lei do ruído, tem a lei da publicidade, que vão ter como uma receita que as juntas poderão ir buscar. Que é uma competência que vai passar a ser das juntas de freguesia. E têm capacidade para exercer essa função? As capacidades há que estão em causa. Deixe-me que diga aqui que isto vem chamado talho de foice. Há freguesias neste país que têm uma Cacém, na zona de Sintra, 70, 80 mil eleitores, ou a população é 70, 80 mil. A freguesia de Olivais também em Lisboa é enorme, a freguesia de Benfica também tem à volta de 70, 80 mil, como freguesias do Porto e 10 grandes centros. E há freguesias e há municípios no país que têm 5 mil eleitores. Têm 3, 4 freguesias e não passam de uma população de 5 mil eleitores. Acontece que esses municípios têm uma estrutura e têm, por vezes, o presidente a tempo inteiro, mais 2 vereadores na Câmara a tempo inteiro e ainda têm mais os tais presidentes de junta. E depois temos uma grande freguesia que tem imensos problemas para resolver e tem um presidente só a tempo inteiro, nem tem vereadores, nem tem staff que o acompanhe no dia-a-dia. Portanto, este regime tem de ser alterado porque não podemos continuar a ter freguesias a ser tratadas de uma maneira com 80 mil eleitores e municípios a ser tratados de uma outra maneira e com outro staff com 5 mil eleitores. Portanto, são tudo
questões que estão nestas leis 73 e 75 e que nós temos de continuar a chamar a atenção ao Governo e a tentar limar. Mas deixe que lhe diga que podemos ser da cor partidária ou não ser da cor partidária, gostar das pessoas ou não gostar das pessoas, mas ultimamente nós temos tido e temos felizmente sido chamados por este ministro, por Aires Maduro, por este secretário de Estado, Amaro Leitão, e sido tratados, e sido recebidos, e ser ouvidos, e as sugestões da ANAF serem recebidas de uma maneira que não estávamos habituados no passado. Mas ainda assim, estes dois governantes foram veiados no Congresso da ANAF. Porquê? Por que razão? Foram veiados por uma parte do Congresso. Que parte era essa? É evidente, não poderia ser de outra parte, é da esquerda. Da esquerda... Não eram autarcas do PSD nem do PS? Nem do PS, longe disso. A sala ficou cheia, à mesma, não ficou completamente cheia como estava, ficou bem composta, e os autarcas que estavam na sala aplaudiram de seguida o Ministro e o Secretário de Estado. E temos de saber, quando recebemos alguém para a nossa casa e essa pessoa vem para fazer, ainda por cima, uma intervenção, temos de saber receber e temos de saber ouvir uns e outros. Eu, como democrata que sou, não entendo que se ouça só uma parte e a outra parte não seja ouvida. Portanto... Simplício Pestana, diz a lei que os montantes previstos no Fundo de Financiamento das Freguesias são transferidos trimestralmente até o dia 15 do primeiro trimestre. Os prazos nesta conjuntura de crise foram ultrapassados ou estão a ser cumpridos? Cumpridos na íntegra. Estão satisfeitos com o comportamento deste Governo? Completamente satisfeito, e tem sido... É quase um relógio. No continente português chega dia 15, dia 16... às juntas de freguesia. Aqui nas regiões autónomas, naturalmente, com a transferência é feita do Estado para os governos regionais e depois dos governos regionais para as autarquias. Demora mais 1 ou 2 dias, mas felizmente que as juntas de freguesia contam e sabem que contam sempre dentro dos prazos com essas verbas. Felizmente até hoje nunca tivemos um atraso superior a 24, 48 horas. As juntas de freguesia podem ainda assim contrair empréstimos para além daquele orçamento que têm? Não. Diz a lei, neste momento, que é 10% do Fundo de Financiamento de Freguesias. Ora, por exemplo, eu vou buscar o exemplo da minha freguesia do Imaculado Coração de Maria. Tínhamos um orçamento a rondar os 176 mil euros por ano, e o Fundo de Financiamento de Freguesia era somente 65 mil euros. E, portanto, a lei só nos permitia ir buscar à banca 10% deste valor, 6.500 euros, o que não tem de ser alterado, que é uma verba tão pouca, que eu... Mas tem de ser alterado para quê? Para conseguirmos mais empréstimos a curto prazo ou a longo prazo? A curto e a longo prazo. Mas tem de ser com regras. Com regras, não vamos ter agora alguém aqui que, só pelo facto de poder ir buscar essa verba à banca, que vá buscar e que depois não pense como é que vai a pagar. Tem de haver regras para ir buscar e para ir pagar. Na altura das eleições autárquicas, ficou-se a saber que muitas das câmaras municipais estavam com dívidas bastante elevadas, algumas já quase em falência técnica. Como é que estão as nossas juntas de freguesia? Felizmente, de uma maneira geral, estão bem. Não digo que há a totalidade das juntas do país que estão totalmente a zero, mas, de uma maneira geral, as autarquias locais no país não têm dívidas. Há sempre casos pontuais, e já foi conhecido mais de um caso no país em que o autarca da freguesia até foi julgado por esse facto. Mas, de uma maneira geral, as autarquias, as juntas de freguesia, só fazem uma despesa quando sabem que podem contar com a... O mesmo acontece também aqui na Madeira?
Aqui na Madeira mesmo. Ultimamente, eu sei, o Virgílio se calhar ia-me perguntar isso de seguida, que houve 2 ou 3 freguesias que os novos autarcas contestaram que veio uma verba, um passivo da junta anterior. Se existiu, ainda estou, francamente, ainda não tenho conhecimento profundo da gestão de todas as freguesias para dizer que é verdade ou que não é verdade. Mas se existir também, a verba envolvida não é muito grande e não será uma verba que no primeiro ano ou segundo ano da nova gestão que possa ser levada até ao zero. Há aqui uma série de competências que foram passadas para as juntas de freguesia. Já aqui falámos, além da conservação dos abrigos de passageiros, dos balneários, dos caminhos e dos arruamentos, acresce ainda o fornecimento de material de limpeza e expediente às escolas do primeiro ciclo. Aqui na Madeira, esta medida é para aplicar também? A medida tem sido aplicada. Eu, por exemplo, na minha freguesia, até tenho mais que uma escola e escolas secundárias até. Eu digo a minha freguesia, que continua a ser autarca no Imaculado. É vogal da Assembleia Municipal. E só por esse facto é que continuo a desempenhar as funções que vou desempenhando. Mas há dinheiro para tudo isto? Como é que se consegue fazer esta gestão? Tem de haver um acordo com as escolas, tem de haver também da parte da Secretaria Regional também um acordo para se conseguir ultrapassar as questões, que não é fácil a uma junta de freguesia. E no caso, há aqui freguesias como de Santo António, de São Martinho, as grandes freguesias que têm mais de uma escola secundária, se for a ser cumprido na íntegra, a junta de freguesia fica quase de mãos atadas para os restantes itens que tem no seu orçamento. Os presidentes das juntas de freguesia ganham mal? Vamos a ver. Há mais, e por vezes as pessoas não conhecem a legislação. Há presidentes de junta de freguesia que simplesmente estão a tempo parcial. Há outros que estão a tempo total, no regime de permanência. E há outros que são das freguesias pequenas, que esses, ao receberem 200 e poucos euros por mês, e pelo trabalho que muitas vezes têm de desenvolver, esses quase que pagam para ser presidentes de junta de freguesia. Nas grandes freguesias, o ordenado não podemos dizer que é pouco nem é muito, é aquele que é possível. As freguesias exigem uma revisão do Estatuto do Eleito Local. O que é que pretendem? É um dos factos, eu acabei de me referir. É ganhar mais, é ter um investimento melhor e digno, digamos assim, com a função do autarca. E principalmente pelas funções e pelo tempo que despende para a freguesia. Como é que estão os protocolos com o CTT? Esse é um calcanhar daqueles, tanto da ANAFRE como das juntas de freguesia. Os CTTs ainda por cima estão a atravessar, como sabemos, uma fase de transição do público para o privado. E há muitas juntas de freguesia, principalmente do interior do país, que são postos dos CTTs há muito tempo. Desempenham uma função que, se não for a junta de freguesia a desempenhar, tem de ser a mercearia da aldeia a desempenhar. Pagamento das reformas. Vejamos, por exemplo, o caso concreto aqui de uma freguesia da região, São Roque do Faial. Se não for a junta de freguesia a ser posto dos CTTs e a fazer o pagamento das reformas aos muitos eleitores daquela freguesia que estão reformados, e sabemos que a população está envelhecida, se não for, as pessoas tinham-se de dirigir a Santana para receber a sua reforma. Sabemos quais são os custos que uma deslocação todos os meses teria dessas pessoas e o transtorno que fazia para o seu dia-a-dia se deslocar a Santana para receber. Quem faz esse serviço, quem recebe as cartas, quem distribui muitas vezes a correspondência, principalmente a Recestado e etc., é o posto de CTTs que funciona na junta de freguesia. Uma junta de freguesia desta, de rural, que desempenha estas funções, não pode receber dos CTTs 200 e poucos euros por mês para desempenhar estas funções. Até que
para ter a verba que tem para pagar as reformas, precisa de ter alguma segurança. A funcionária precisa de receber pelo menos uma ajuda de custo para qualquer deslize que tenha num pagamento, um pagamento que tenha feito a mais. Está a querer dizer que algumas juntas de freguesia podem rejeitar o acordo com o CTT até agora vigente? Há muitas juntas de freguesia no país a rejeitar. E aqui na Madeira isso pode acontecer também? Pode acontecer. Pode vir a acontecer porque ou nós conseguimos, na ANAFRE, que o protocolo de uma vez por todas seja revisto e que venha ao encontro dos serviços que cada junta desenvolve, ou então, desta forma, não é possível continuar o posto dos CTTs. Mas vejamos também, há outro prato da balança e é aí que os CTTs têm valido para continuar a proceder da mesma maneira, que é uma junta de freguesia longe de uma estação de CTTs, que tem a população envelhecida, que paga as reformas. Há no continente até aldeias onde o presidente de junta, no dia determinado do mês, leva a carta com o vale da reforma e já leva a verba para entregar a essa pessoa que tem de fazer esta deslocação. Se não é a junta a desempenhar estas funções, as populações ficam sem apoio. E a junta de freguesia, apesar de receber tão pouco dos CTTs, pesa-nos na consciência, como autarcas de freguesia, não desempenhar estas funções. Portanto, os CTTs, por vezes, também, sabendo da relação direta que existe entre o autarca e principalmente o reformado dessas aldeias, vale-se muito deste aspecto para conseguir levar a água ao seu moinho e pagar tão pouco às juntas. É uma questão de solidariedade, digamos assim. O senhor é um autarca do PSD. Ainda se lembra do primeiro dia em que colocou a assinatura na lista que fundou o PPD, em 1974? Lembro-me. Era estudante, na altura. Até estava a fazer a admissão ao Instituto Nacional de Educação Física, que se chamava na altura. E na altura fui, em 74, as tais famosas passagens administrativas, que os estudantes universitários, toda a gente passou naquele ano, sem fazer exames, soubesse ou não soubesse a matéria. E eu fui dos poucos que talvez viesse a beneficiar, que em algumas cadeiras eu ia perdê-las, de certeza, mas opus-me frontalmente, e sabemos quanto é difícil alguém se opor frontalmente numa Assembleia Geral de Alunos em 1974, no pleno da Revolução de Abril, opor-se a uma passagem administrativa na Universidade. E por aí, penso que no mês de maio, junho, quando da fundação do partido, os primeiros, eu às vezes tento-me recordar o nome, os primeiros jovens que aderiram à JSD, ainda em período de recolha de assinaturas para a fundação do partido, foram à minha universidade e eu fui uma das pessoas convidadas a participar. E foi assim que se inscreveu. 40 anos depois, como é que olha para o PPD e para o PE, que agora também é para PSD, digamos assim? Olho da mesma maneira. Eu sou daqueles que sempre vivi no PSD, sempre gostei do partido, sempre defendi o partido, por vezes foi cá fora a defender o partido contra o que ia na alma, mas sempre fui um militante que fez o possível para estar ao lado do meu partido e defender o meu partido, e convicto, social-democrata convicto. Simplício Pestana, como é que olha para este processo que tanto se fala de expulsão do militante Simplício Pestana do PSD Madeira? O senhor é um militante do PSD Nacional, tem um processo de expulsão aqui do PSD Madeira. Acredita que este processo vai ficar concluído? Concluído, vai ficar concluído, certamente. Está inocente neste processo? Como é que olha para as acusações? Já leu as acusações? Já li, já respondi às acusações. Às acusações
entre aspas, que o que está ali escrito sobre o meu comportamento, principalmente na altura das eleições autárquicas, não corresponde nem no mínimo, nem não corresponde nada à verdade. Eu até sou acusado por factos que não fui eu, está lá escrito, foram factos que foram, se foram por uma terceiras pessoas, não é minha. E francamente, eu até agora estou à vontade na vossa entrevista, falo do coração das autarquias, falo do coração da ANAVFRE. Mas se eu voltei a ser isso? convidado para pertencer para o órgão nacional, para voltar a ficar entre os tais 60% que ficaram da direção anterior na ANAVFRE, é que alguma coisa eu fiz pelas freguesias de Portugal. Custa-me, sinceramente, estar a passar por esse processo aqui na região. Penso que há colegas que deviam pôr a mão na consciência e dizer às instâncias do partido: perdemos uma eleição, perdemos isto, perdemos aquilo, quisemos acusar alguém para nos livrar da responsabilidade de... E encontramos alguém para responsabilizar, alguém que não fez nada por isso, alguém que chorou de cara lavada quando perdeu as eleições da sua freguesia. Desculpem. Está desiludido com o Dr. Alberto Jardim, é isso? Nunca. Vai continuar a pertencer ao PSD? Sempre. Seja expulso ou não do partido, eu continuarei a ser um militante social-democrata. Muito bem. Simples Pestana, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Desculpa, mas é o que vai da alma. Obrigado mais uma vez por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.